O Boicast é um podcast DBO Play com patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Nossa convidada do programa de hoje é Mariana Beckhauser, CEO da Beckhauser. A empresa, com sede em Maringá, é uma referência na construção de equipamentos para contenção individual. Mariana, eu vou te dar as boas-vindas, mas vou te pedir aqui de antemão para explicar, porque eu falei que o seu nome é Mariana Beckhauser e a empresa é a Beckhauser. Explica, senão o pessoal vai achar que eu errei aqui logo na entrada do programa. Oi, Renato, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui contigo. Você não errou, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O nome original, a família vem de origem alemã, e o nome original era escrito A com trema U, que o som é Oi no alemão. Então era Beckhauser, a pronúncia, mesmo, mas escrito com A tremado. Quando meu avô foi registrado, caiu o trema, ficou Beckhauser, e a empresa ficou pelo nome dele. Sem o trema. Sem o trema. E aí fica Beckhauser. Mas quando ele foi registrar os filhos, o cartorário provavelmente também era de origem alemã, ouviu o Beckhauser e escreveu com EU, que é a mesma pronúncia. E aí meu pai e meu tio ficaram com EU e assim seguiu o sobrenome. Eu digo que é porque já é fácil, aí a gente complica um pouquinho mais. Mariana, eu estava pesquisando um pouquinho da história da empresa, eu queria que você contasse um pouco essa história que eu achei muito curiosa. Né? Quando a gente pensa numa marcenaria, a gente pensa em mesa, a gente pensa em cadeira, mas nunca vai imaginar que a empresa, né, que começou a produzir do tronco, né, de contenção individual, surgiu de uma marcenaria. Como é que é essa história lá nos anos 70? Surgiu antes da marcenaria ainda. Meu avô era carpinteiro, construía casas. Carpinteiro. E aí uma casa que ele construiu, ele recebeu em pagamento um Jeep. E ele tinha um amigo que tinha uma marcenaria, tinha as máquinas da marcenaria e queria ir embora de Paranavaí. A história começou em Paranavaí, que é lá no interior do Paraná. Onde era a fábrica. Onde era a fábrica pouco original. Tempo atrás, da Beckhauser, Isso, né? exatamente. Na beira da rodovia do Café, na época, né? Depois a cidade cresceu em volta e é um dos motivos da gente ter se mudado para Maringá. Mas esse amigo que iria embora de Paranavaí e ofereceu para ele trocar as máquinas de marcenaria no Jeep. E assim começou. Aí ele pegou as máquinas de marcenaria e montou num salão. Minha avó tinha, ele tinha um restaurante e salão de baile. Então, era muito forte o café na época lá na região. Minha avó fazia as refeições pro pessoal que trabalhava nas máquinas de café, que vinha muita gente de fora. E tinha anexo um salão de baile. Meu avô tocava sanfona, enfim. E o salão de baile virou, então, uma marcenaria que fazia armário de cozinha, fazia coxo, carroça, fazia de tudo. Até que em 70, que é o ano... Isso foi 69 para 70, tá? Em 70 a gente considera o nosso marco, porque foi o ano que veio o seu João Maciel, que era um marceneiro, veio trabalhar com meu avô, e aí falou, por que o senhor não faz esse tal desse tronco de contenção? E aí ele ensinou como que fazia, meu pai foi o ajudante do marceneiro no primeiro equipamento, e olha, assim que começa. história. Então, quer dizer, começou com um Jeep, trocando um Jeep por esses equipamentos da marcenaria, e ele construiu ali, era um salão de baile, assim que começou essa história. Assim que começou. Nossa, Mariana. 53 anos atrás. Mariana, a gente sabe, né, que a sustentabilidade, ela é um tema mais do que ser debatido, ele é uma premissa hoje dentro do sistema de produção. E quando a gente olha também para os equipamentos, né, de contenção individual, a gente vê que no primeiro momento, por exemplo, no caso de vocês, confeccionados em madeira, depois isso passou a ser mesclado, né, um pouco de madeira e um pouco de aço, e acho que hoje é somente aço, né? Queria que você explicasse um pouco se isso tem a ver com a questão da sustentabilidade, que é sempre uma preocupação, isso está mesmo dentro da cadeia produtiva, ou se era uma questão técnica? Tem a ver com a sustentabilidade, vou te contar a história, já que a gente está nas histórias, vou te contar a história. Opa, vamos lá contar essa história. Na década de 80, a empresa tem uma mudança de geração, tem uma ruptura, né? O negócio era com os meus avós, ia meio mal, meus avós se separaram, minha avó ficou com o negócio e depois descontinuou, e meu pai, meu tio e o Celso, que na época era funcionário, ficaram juntos, resolveram tocar, meus pais se casaram no mesmo ano, veio minha mãe e formaram o quarteto que seguiu o negócio. E aí desse período para frente, assim, primeiro estruturou uma linha de produção, e aí na década de 90
meu pai foi imprimindo um pouco mais a cara dele. Meu pai é muito conectado com inovação, assim, tem uma inquietude, isso vem da veia criativa do meu avô também, meu tio era um cara super criativo, mas meu pai, num encontro na década de 90 com um veterinário que você conheceu, chamado Renato dos Santos. Renato dos Santos, nós inclusive viajamos juntos com o Renato para poder fazer uma matéria sobre curral, né, Marina? Não sei se você se lembra. Sim, você esteve lá com a gente no 100, lá em Paranavaí também. Paranavaí. Então, esse encontro do meu pai com o Renato fez o meu pai cair uma ficha de que o que ele fabricava, que era igual o mercado todo fazia, que era o equipamento em madeira, com o pé direito totalmente enterrado no chão, enfim. Ele tinha algumas questões sérias que causavam risco de acidente, de machucar os animais. E aí ele resolveu que ia repaginar. E um pouquinho depois disso, assim, meio na mesma época, 92 foi que ele conheceu o Renato, 93 ele estava fazendo uma pós em marketing e estava fazendo uma análise SWOT no projeto lá em cima da empresa. E a gente saía da escola Kombi e deixava a gente na empresa para ir embora para casa almoçar. Meu irmão Thiago tinha uns 10 anos nessa época e ele entrou na sala e viu lá na tela lá ameaças, oportunidades e tal, e entre as ameaças estava lá madeira. E aí meu pai conta que Thiago encostou do lado dele e falou assim, pai, quantas árvores teve que derrubar hoje para fazer tronco? Nossa. E aí nesse dia... Essa consciência lá atrás já, Marina. Nesse dia, ele falou, eu decidi que a gente ia sair da madeira. Foi uma jornada, né? Começa o primeiro equipamento em aço, 96, foi o lançamento do Trapézio. O Trapézio foi o nosso primeiro equipamento, assim, foi muito disruptivo, porque era um sistema de contenção completamente diferente. Ele era paralelo, então não tinha mais aquele buraco que ficava quando abriam as tesouras que o animal podia enfiar a pata. Ele saiu do chão, permitiu instalar uma balança eletrônica, e ele veio inteiro em aço. Então, assim, foi muito revolucionário. Inclusive, até o mercado entender, comprar, demorou um tanto. Mas esse foi o primeiro em aço. Até te perguntar, porque o mercado a gente vê, né? Muitas vezes o produtor, assim, habituado, ele até gosta de madeira, né? Algo totalmente em madeira. Quer dizer, foi também uma construção, essa mudança? Sem dúvida. No começo, né? Vai entortar, vai enferrujar, não vai aguentar. Então, foi uma jornada. Tanto que ficou o trapézio, que era inteiro em aço, e seguiu a linha de madeira, mas aos poucos o aço foi vindo para a estrutura, e a madeira foi virando só o preenchimento. Até que em 2012, 2006, a gente lançou uma linha automatizada, foi um pioneirismo também de trazer automação para dentro do curral com pneumáticos. Em 2012, a gente migrou para a tecnologia de hidráulico. Quando a gente lançou o hidráulico, a gente já não pôs madeira. Então, era a nossa linha de alto giro, que estava nos grandes confinamentos, e a gente colocou ele todo com aço e polímero. A gente usa polipropileno até hoje, e aí depois que a gente colocou nessa linha, ele provou resistência, que é a maior dúvida, né, do produtor, que tem essa a gente tem uma conexão com a madeira também. Exato. É orgânico, sim, né? É orgânico. Quem trabalha com madeira é gostoso, trabalha com madeira, mas é um mercado... inviável de pensar que você paga lá sua taxa de reflorestamento na serraria, mas você sabe que em algum lugar da cadeia tem alguém fazendo alguma coisa errada. O legal foi o Thiago ter tido essa sensibilidade ali, lá atrás, para poder olhar para isso, né? Criança, né? Criança enxerga essas coisas, mas para mim, me pega mais assim, é o meu pai ter falado, opa... Né, tomado uma decisão escutado uma criança, né? E tomado uma decisão que, assim, mudou, não a linha de equipamentos da Beckhauser, mudou o mercado inteiro. O segmento todo está vindo nesse caminho de mudança de material, porque é insustentável. O preço vai ficando caro, a madeira você vai mudando a qualidade para baixo para conseguir se manter. Sim. E você sabe que tem alguém, assim, a cadeia não é uma cadeia... limpa. Você pode trabalhar com madeira de reflorestamento? Pode, mas também tem uma série de preconceitos no mercado com madeira de reflorestamento, porque teve usos errados, enfim. E aí, quando a gente trouxe o polímero para a linha de alto giro, que aprovou que aguenta, pronto. 2016, a gente lançou a linha Total Flex, que é hoje o nosso carro-chefe. Ela veio inteira em aço e polímero, não tem nada de madeira. Nada de madeira mais. E a gente não matou a linha de madeira, a gente deixou as duas linhas no mercado. O mercado matou em menos de 6 meses, ninguém mais queria comprar o de madeira. Porque o cliente já tinha entendido, é melhor em durabilidade, a resistência ao impacto é o dobro da madeira, o PP, da forma que a gente usa, na espessura que a gente usa. É mais fácil de limpar, dá menos manutenção, porque não incha, não racha, sim, que são problemas da madeira. Né? Fora toda a questão do impacto ambiental. Né?
Marina, eu vou voltar um pouquinho lá para a década de 90, né? Outro dia a Fernanda Massitelli, né, que é uma das referências que a gente tem em bem-estar animal, esteve aqui conversando com a gente, e eu perguntei, falei assim, Fernanda, como é que foi, né? Lá, anos 90, início, na faculdade, para tratar desse tema de bem-estar animal, né? Ainda perguntei para ela, assim, falei, era uma coisa meio de bicho grilo, assim, brincando com ela. Ela falou assim, Renato, eles falavam assim, não, isso aqui é coisa de abraçador de árvore, enfim, aquela coisa toda. Então, assim, teve uma resistência, né? Como é que foi para a indústria começar a incorporar essa questão do bem-estar animal? Voltando de novo, você disse que assim, teve o encontro do seu pai com o Renato dos Santos, que a gente sabe que, né, o Renato foi uma referência ali em manejo racional, né? Então, como é que foi esse encontro e como é que foi trazer esse conceito de bem-estar animal para dentro da indústria? Bom, foi esse encontro que trouxe isso para dentro da Beckhauser. E nem o nome tinha, assim, o Renato não sabia dizer bem-estar animal. Ele era um veterinário que foi criado dentro de fazenda, que aprendeu convivendo com os peões, vendo, assim, ele contava as histórias de que, né, do vaqueiro da fazenda que ensinou ele a ver que o bezerro estava com bicheira porque tinha sangue espirrado no rosto da mãe. Então, assim, é um convívio tão de perto com o entendimento da ciência que está ali, do como o animal funciona, como que ele enxerga, como que ele se comporta, que ele tinha isso nele. E ele enxergava que o reflexo do equipamento, da forma como era construído, o que isso impactava no manejo com os animais. E assim, eles entraram nessa jornada de modificar os equipamentos, que é a história que eu te contei do trapézio, assim, mudou muito o conceito. O trapézio nasceu, depois virou kit castrador, né? Todo mundo usa como... Mas ele nasceu para inseminação, para permitir que o técnico se aproximasse mais do posterior, porque às vezes você tem uma vaca mais curta, às vezes uma maior, tem que alcançar a cervix para fazer a inseminação. Tem que ter essa adaptação, né? Então, assim, foi, como eu te falei, assim, era muito diferente. E o que o mercado dizia, assim, na época, era isso, era conversa para boi dormir, né? Essa história de bem-estar animal. E aí a gente entendeu que não adiantava mudar o equipamento, a gente precisava começar a falar sobre isso, ensinar a usar o equipamento, ensinar que o vaqueiro já sabe, ele já tem esse conhecimento, mas como que ele usa a favor, ao invés de usar um ferrão, como é que ele usa posicionamento do corpo dele? Então, a gente começa a andar em eventos, o Renato fazendo palestras, a gente criou a dinâmica na AgriShow para falar disso. E aí você vai juntando com as outras poucos gatos pingados que tinha ainda na época falando disso. Eu tô falando a gente, mas assim, eu acompanhava muito no bastidor, né? De 92, eu também era criança ainda. mas assim, eu acompanhei muito a jornada. Eu ali a partir de 99, que eu já estava no começo da faculdade, eu ia por exemplo, a AgriShow ia junto para ajudar a organizar o evento, fazer alguma coisa. Então, e a gente sempre conviveu muito dentro de casa, né? Então, tinha uma jornada de resistência, assim, tá bom, assim, você falava disso, mas não era um argumento de venda que pegava, as pessoas não davam importância para isso. Mas já tinha algumas pessoas que, para mim, assim, visionários, que já estavam enxergando que isso ia vir a ser uma tendência, né? Inclusive uma barreira comercial. Hoje, como consumidor, se ele tiver a oportunidade, e a gente está cada vez mais perto disso, de ter informação real na mão do consumidor, com cadeias de rastreabilidade, com QR Code nos rótulos, cara, o consumidor se importa, assim, todas as pesquisas que eu já vi feitas se você pudesse escolher uma carne que o animal foi bem tratado, que segue as boas práticas ou não, a resposta sempre eu pagaria mais pela que o animal foi bem tratado. As pessoas não querem contribuir com uma cadeia que está gerando maus tratos. E, geralmente, quem está fazendo dessa forma tradicional, agressiva, é porque não sabe outro jeito de fazer, sempre foi só replicando. Mas quando as pessoas entendem, porque é muito simples, não é um super investimento, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de postura, né? Mas são 30 anos de jornada, né? Hoje a gente já está em outro lugar. E hoje está consolidado, né, Marina? Acho que cada vez mais consolidado, né? Tem ainda muito trabalho, né? Mas eu vejo um avanço enorme. Falava disso esses dias com o professor Matheus, que completa... do Grupo Ético, né? Que completam 30 anos mais um. Diz ele que ele esqueceu os 30 de comemorar, vão fazer o evento de comemoração esse ano, mas... Falando disso, assim, se eles que puxaram a jornada conseguem enxergar o quanto eles, né, ajudaram o mercado a evoluir nesse sentido. Porque às vezes quem está dentro é a história da metáfora da construção de catedral, né? Nem sempre você vai ver pronta. Quem ajuda a construir não vai ver pronto, mas assim,
essa jornada do bem-estar animal na pecuária, que foi virando bem-estar animal e humano, e hoje a gente já fala em bem-estar único, porque olha para essa integração com, né, com a natureza, com o planeta, com a sustentabilidade ambiental também. Tudo interligado, né? E mudou muito, mudou muito. Mariana, e me fala também um pouquinho da evolução dos materiais que você começou a falar, mas também assim, para os equipamentos de contenção também se tornarem mais silenciosos, né? Também teve essa preocupação, né? De ter mais conforto ali para o animal, mais silencioso. Isso também a indústria também foi evoluindo nesse sentido, né? Sim, tudo vem dessa raiz, né, desse encontro lá de 92, porque a ficha que caiu foi, o boi é nosso usuário também, é quem passa ali dentro do equipamento. Então, como é que esse animal enxerga? Como é que ele escuta? Que ruído que incomoda? E aí a gente foi trazendo para o desenvolvimento tudo isso, tanto é que nós não chamamos mais de tronco nem de brete. Porque a origem do nome tem a ver com a raiz lá, o tronco da madeira, mas com um palanque que ficava no meio do curral para amarrar o animal, para derrubar, para fazer os manejos. Era assim, né? Você tinha que amarrar, laçar e derrubar, né? Era o que tinha. Era o que tinha. E o brete, e aí virou um regionalismo, né? Tronco, uma região do país fala tronco, uma região brete, mas brete também não é melhor. Se for no dicionário lá, brete significa armadilha. O que a gente faz está muito longe disso. A gente foi, né? Por isso que a gente usa muito o termo equipamento e a gente batizou com marca mesmo de BackSafe, porque a gente quer trazer esse conceito da segurança com a marca. Mas é assim, foi trazendo muita tecnologia para dentro. Então, o animal se incomoda com ruído, tá? Como é que eu tiro onde é ferro com ferro? Então, como é que eu trago o polímero? O animal pode escorregar, e isso causa acidente no manejo, então como é que a gente cria um piso que seja mais antiderrapante? Essas coisas foram surgindo, a precisão da contenção, né? A gente evoluiu daquela catraca, que era uma roda dentada, que você passa um dente, às vezes a distância que tem para avançar, ou você pode enforcar um animal, ou ficar folgado. Muito então a gente muda para trava hidráulica, que é uma contenção mais precisa. É uma série de evoluções, mas é toda baseada nesse olhar para entender o que funciona bem pro animal e do lado de fora para as pessoas também que estão trabalhando, né? Como é que a alavanca pode ser mais ergonômica, né? Como é que eu posso mitigar, quais são os principais acidentes que acontecem no manejo, como é que eu posso mitigar isso, enfim. E também acho que tem um outro ponto muito interessante, que é que a indústria foi evoluindo, os fabricantes, a ponto de você fabricar equipamentos assim para categorias diferentes, né, Mariana? Por exemplo, você tem uma vaca, que você tem ali o tronco que abraça, né? As paredes, melhor dizendo, que abraçam. Né? Então, assim, a indústria ela também olhou para esse lado, né? Para tornar o equipamento adequado para cada categoria, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma máquina. Então, dependendo do uso, quer dizer, eu faço só cria, eu recrio, eu engordo, eu faço o ciclo completo, são necessidades de manejo diferente, né? São manejos diferentes. Uma fazenda que faz cria, por exemplo, que o principal negócio dela é produzir bezerro. Então, tem que ser a contenção melhor possível para a fêmea, para permitir que a inseminação, exatamente, para permitir que a inseminação seja bem sucedida, porque se esse animal sofrer um estresse, ele vai produzir hormônio que vai atrapalhar na fertilidade. Então, tudo isso se conecta e aí a gente começa a direcionar nas linhas de equipamento, primeiro modelos que atendem as categorias e depois a gente evoluiu para na nossa linha carro-chefe atual, que é o Total Flex, ele é um quebra-cabeça. É a lógica um pouco da automotiva, né? Você escolhe se quer um banco de couro, se quer... Então, o cliente vai montando os opcionais. Então, a gente chama de parede móvel, esse modelo que abraça o corpo do animal, que realmente é o que mais sai para cria. Né? Então, você tem a opção do vazieira, que é o modelo tradicional de contenção de vazio. Então, o cliente vai escolhendo que sistema de contenção que ele quer no posterior, o que ele precisa em termos de cabines. Às vezes, não precisa da cabine dianteira. Por exemplo, a Argentina, que é o mercado que a gente começou a entrar mais forte nos últimos 2 anos, eles usam pouquíssimo a cabine dianteira. Porque é uma outra realidade de raças, de rebanho, de histórico de manejo, da forma como eles estão acostumados a lidar. Então, o cliente vai escolhendo curioso. E montando conforme a necessidade do manejo dele. Perfeito. Peraí, a gente está falando de equipamentos de contenção individual dentro da fazenda, mas os fabricantes também foram para a indústria frigorífica, né? Hoje você tem também modelos de contenção individual dentro dos frigoríficos. O que mudou em relação ao que a indústria frigorífica tinha? Bom, o que a indústria frigorífica tinha é que não tinha equipamento. Não tinha Era um corredor que chegava no final,
E aí, antigamente, tanto que o profissional antigamente era o marreteiro, né? Sim. E com a evolução, essa evolução do olhar para o bem-estar animal também, isso foram vindo normativas, né? O Brasil é signatário das 5 liberdades, que é um acordo internacional de diretrizes de bem-estar animal, mas tem normas dos compradores também, que muitos seguem o American Meat Institute, que daí estabelece limite de vocalização, de uso de choque, de uma série de questões dentro da planta frigorífica. E as plantas são auditadas para atender esse mercado consumidor, de novo, sempre começando pelo mercado mais exigente que vem de fora. E aí o mercado se depara com uma realidade que ele tem que, isso é questão de legislação, não é nem só normativa, é legislação, o animal tem que ser insensibilizado antes do abate. Isso é obrigatório. O animal não pode sofrer o medo, o estresse do abate. Então, ele é insensibilizado. Para insensibilizar, o boi, o ponto... A pistola que faz o atordoamento, que é um punção, o ponto é um X entre olho e chifre, onde encontra é um ponto mais frágil na caixa craniana. Então, o operador, o atordoador, precisa acertar esse ponto. Como que faz isso com o animal solto num corredor? Perfeito. Então, assim, o índice de eficácia não conseguia atingir, ficava ali nos 70 e poucos por cento. E a exigência das auditorias internacionais era de 95%. E aí a gente foi convidado pela universidade, pelo professor Matheus, na época, com ético, eles estavam fazendo um trabalho para uma indústria frigorífica grande e precisavam atender essa normativa. E aí a gente, meu pai, a gente nunca fez nada para frigorífico, né? Nosso negócio é o equipamento para dentro da fazenda, é essa língua que a gente sabe falar, essa poeira que a gente conhece, mas vocês conhecem de contenção, e é contenção que precisa. E aí a gente foi desenvolver, foi um produto patenteado, inclusive, o primeiro box de atordoamento voltado para os princípios de abate humanitário, isso foi em 2006. E foi dele que a gente derivou a automação para dentro do curral também, porque antes era tudo só manual. E aí, para o frigorífico, a gente fez o primeiro manual. Testou no abatedor municipal lá, ok. O pessoal da planta foi lá aprovar, mas ok, agora para eu levar para a indústria que tem um giro, você precisa automatizar. Né? Exatamente. Aí a gente foi entender como funcionava essa história de automatizar, automatizou e depois levou para os equipamentos para o curral também. Que inclusive para confinamento, né? Que o giro ali é muito rápido para processar os animais. Né? Mariana, a gente falou assim de equipamentos de contenção. Você queria falar um pouquinho também das pessoas, né? Quando a gente fala de ter esse equipamento, a gente fala de uma eficiência maior de manejo, a gente fala de uma garantia maior de aplicação da dose com o animal devidamente contido, a gente fala de uma segurança desse vaqueiro, desse operador. Mas eu te pergunto assim, o fato do vaqueiro trabalhar ali, acho que bem menos estresse, bem menos cansado no seu dia a dia, você acha que isso de alguma forma reflete depois na relação dele com os animais e propriamente com as pessoas também, que é uma mudança muito grande de uma forma antiga de se lidar com essa forma. Então, você acha que isso vai além, reflete também na relação com as pessoas? Sem dúvida. O Renato dizia uma coisa, a gente fala assim, o peão é o cara que mais gosta de boi que tem. Quando ele entende que ele pode fazer o animal andar para o lado que ele quer, só usando o conhecimento que ele já, porque ele já sabe como o animal reage. Ele só tá usando ali o ferrão porque ele tá no automático. A hora que ele percebe, assim, isso gera uma melhora tão grande pro cara, gera uma melhora porque diminui o risco de acidente, diminui o desgaste físico em si, porque às vezes um manejo ruim é uma luta, né, do homem com o animal. Mas melhora também o psíquico, né, porque o cara trabalha mais tranquilo, então diminui a pressão. E a gente, nas andanças de treinamentos em fazenda, muitos depoimentos que a gente ouviu, inclusive, às vezes, porque majoritariamente são homens dentro do curral. Tá mudando. Tá mudando um bom tanto essa realidade, a gente tem visto mudar. Mas a gente via depoimentos das esposas dizendo isso, assim, nossa, o marido tá até, né, mudou, tá mais tranquilo. Vocês falaram nesse curso aí, né, que mudou. Porque a pessoa, você olha para essa relação de que, primeiro que valoriza, né, o trabalho é um trabalho muito de conscientizar que aquele cara ali tá ajudando a produzir alimento para o mundo inteiro. Assim, né? A nossa carne vai para diversos países, assim,
é uma missão nobre e nem sempre é colocado dessa forma. Então, quando a gente fala disso com esse profissional, quando mostra que ele tem as ferramentas para fazer de uma forma diferente, muda a relação, não tem jeito, né? Exato. E o quanto esse trabalho, né, Mariana, vai reduzir lesão, né, vai reduzir estresse, ou seja, vai aumentar a eficiência da vacina, do medicamento, quer dizer, todo esse trabalho, além dele correr menos risco, de uma segurança maior para ele, tem um reflexo direto na questão da produção, né? Porque não vai, sem contusão é menos desconto no frigorífico, se você tem um medicamento que faz mais efeito, isso vai se traduzir na saúde desse animal, né? Então sem tem dúvida. Um reflexo. São muitas frentes, né? Assim, desde o estresse que impacta num índice de prenhez, por exemplo, numa imunização correta, se aplicar uma vacina no animal estressado, ela não vai surtir efeito. Até nesse prejuízo direto que você falou, né? O animal que vai com a contusão, bom, aquilo vai virar um descarte. Exatamente. E é comida que nós estamos jogando fora, né? Assim, no pé da letra a gente se conecta com outro problema enorme, que é o desperdício de alimento. Sim, e índice de prenhez, né? Assim, o estresse, que é o cortisol, que é um hormônio antagônico aos hormônios da reprodução, quer dizer, vai ter um prejuízo, né? Vai ter sem dúvida. Algo... E é por isso que o mercado evoluiu quando a gente falava da história, né? Porque o produtor foi entendendo isso. Não é conversa para boi dormir, não é balela, não é para pôr música lá, para, enfim, sim, não é para inglês. É palpável, né? É resultado direto. Se você respeita numa baia de confinamento, por exemplo, o espaço que o animal tem conforto, esse animal vai produzir mais, ele vai engordar mais rápido. Se você superlota, ele não vai conseguir. O processo biológico dele não funciona igual. Então, é resultado financeiro direto no negócio, é melhoria da qualidade do trabalho das pessoas, da segurança e redução de índice de acidentes, melhora o bem-estar animal e melhora o alimento que vai para a mesa, porque aí qualidade de carne, que também interfere, né? O animal estressado também produz uma carne DFD, que vai durar menos tempo de prateleira, é mais dura, mais escura, enfim. Então, é muita coisa interligada. Exatamente, no resultado final. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e volta na sequência para continuar esse papo aqui com a Mariana Beckhäuser. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável. De volta com o nosso Boicast, hoje recebendo Mariana Beckhäuser, CEO da Beckhäuser, empresa especializada na construção de equipamentos de contenção individual. Mariana, você é formada em comunicação social, né? Mais precisamente em relações públicas. Me fala, como é que você chegou a trabalhar na área? Como é que se deu a sua entrada na empresa? Sim. Bom, eu fui fazer comunicação porque a decisão era não, quero trabalhar com meu pai primeiro. Tá? Só que a impressão que você tem, que eu tinha pelo menos, era assim, o que você faz? Trabalha com seu pai, entendeu? Parece que você não fez nada a você na vida. E aí eu fui fazer a faculdade de comunicação por isso, não quis prestar vestibular de administração por isso. Meu pai sempre deu super liberdade, assim, a gente foi meus irmãos, nós três moramos um ano fora, fomos fazer intercâmbio, cada um escolheu a carreira, né, o caminho que queria. E eu, durante a faculdade, ainda mantive isso né, não vou trabalhar com meu pai. Com esse receio de que você não pudesse imprimir uma marca sua ali. Sim, e aí de trabalho em empresa familiar não é simples, né? Tem tanta história de atrito na família por conta de trabalhar junto, tanta história de empresa que morre no processo de sucessão, enfim, não é simples de equalizar, porque é uma convivência muito próxima. Então, eu não queria. Aí fiz uma jornada, trabalhei na Secretaria de Cultura, trabalhei com projetos de fruição cultural, trabalhei... De cultura, Mariana? Que interessante. Em Londrina, eu fiz faculdade em Londrina, né? E a gente sempre foi muito conectado em casa, assim, a gente sempre conviveu muito com arte, isso veio muito dos meus pais, a nossa casa era a casa que reunia as pessoas para a roda de violão, enfim. Então, isso me conectava. E durante a faculdade, meus trabalhos todos eram na ONG, na Escola Municipal de Balé, na creche beneficente. Eu sempre tive muito essa conexão com o social e com a cultura. Depois dei aula de idioma, enfim. E aí,
uns 2 anos depois de formada, e eu estava trabalhando, né, em outros, e aí já, enfim, outros negócios mesmo, e me caiu uma ficha. Eu fiz uma pós em comunicação popular e comunitária, e aí eu fiz o trabalho de conclusão dentro da empresa, porque me incomodava olhar que parecia que, assim, empresa serve para explorar os recursos e as pessoas e gerar lucro para o sócio e ponto, acabou. E para gerar o bem para o mundo é outra coisa, é ONG e tal. E não era isso que eu via em casa, assim, eu via como meus pais conduziam um negócio, como que era a relação com as pessoas, com os funcionários, eu via as pessoas se juntavam para fazer mutirão, para construir casa um do outro, um monte de, né, mesmo sem ter as métricas dos benefícios que hoje se fala, assim, mesmo sem ter as siglas aí, os ESG da vida, mas tinha muita coisa ali dentro. Eu falava, cara, não pode ser assim, não é isso que é. E aí eu fui na pós fazer um estudo nessa linha. Na época, o termo que se usava mais próximo era responsabilidade social. Mas ainda assim era um apêndice, como se fosse uma coisa separada do negócio. E para mim era isso. Por que não está no cerne do negócio, né? Gerar o bem, enfim. E foi aí que caiu a minha ficha de que dentro do negócio da família eu teria talvez mais oportunidade de influenciar no caminho que eu acreditava. E ao mesmo tempo, assim, o negócio estava crescendo. E eu via que meu pai estava precisando de ajuda. Como eu falei, ele sempre deixou a gente ir. Ele pedia ajudas pontuais, né? Então, eu estava estudando comunicação, tinha um evento grande. Ah, você não quer me ajudar no evento? Ah, vai ter A empresa tinha um boletim informativo, na época, um jornalzinho que ia impresso para os clientes. Nem lembro se era mensal, bimestral, mas enfim. Ah, eu não estou dando conta de ajudar a fazer a pauta. Tinha um jornalista que escrevia, mas tinha que brifar e tal. Você não quer me ajudar com isso? Ah, tem que fazer um site novo. Então, eu ajudava pontualmente em algumas coisas. E eu tinha, a conexão com o negócio é isso, de infância, né? A gente conviveu muito, mas nesse momento foi isso. Eu vi que precisava de ajuda e eu vi que na minha área de formação eu tinha condição de ajudar e que na visão que eu tinha de negócio eu podia, né, contribuir, influenciar, e eu via espaço para dentro da empresa da família a gente fazer algo que era diferente, que era isso, que é olhar para o bem-estar, para a sustentabilidade, para as pessoas. Enfim. Parece que você traz essa bagagem sua, você não abre mão, né? Pelo contrário, você traz essa bagagem para dentro da empresa, né? E já estava ali, né? Assim, se não tivesse, se eu visse que o posicionamento era outro, eu não teria vindo. Então, havia abertura, lógico, né? No meu olhar, e daí depois no movimento de sucessão, assim, na minha gestão, a gente potencializa isso, mas o cerne estava todo ali. Falar de sustentabilidade, imagina, em 92, né, decidi que o que todo mundo comprava, o que todo mundo fazia, que era o em madeira lá, eu não faço mais, não vou fazer mais, e começar uma jornada de mudar, então assim, a raiz já estava lá. Agora, com os olhos de hoje para frente, como é que a gente fortalece ainda mais esses valores que são a base do negócio? Mariana, e você falou de sucessão, né? A gente na DBO, vira e mexe, escreve matérias sobre sucessão familiar, né? Vai nas fazendas, conversa com os consultores, e a gente sabe que esse é um processo que nem sempre é um processo fácil, né? É um processo que muitas vezes ele é sujeito ali a turbulências, né? Nem sempre é uma relação fácil. Como é que foi no seu caso, depois para chegar à presidência, né? Como é que foi esse processo de sucessão na empresa? Eu diria que nunca é um processo fácil. Nem sempre é bem sucedido, e às vezes é bem sucedido, mas fácil nunca é. Porque é isso, né? São essas relações intrincadas de família. Então a gente, né, a sociedade era meu pai, meu tio, minha mãe e o Celso, que virou sócio ao longo da história por conta de estar lá desde do começo dessa geração, enfim. Mas eram 3 ramos familiares diferentes, por mais convivência próxima, com também formações diferentes, com vontades diferentes. Então, a gente também passou por um processo de separação societária. O meu tio deixou de ser sócio em 2017, ele saiu da sociedade do negócio, e era uma vontade dele, que ele manifestou, mas ao longo de todo um processo assessorado. Assim, eu vejo que a chave para funcionar a sucessão, e eu considero que a gente conseguiu fazer um movimento bem sucedido, pelo menos estamos vivos ainda, né? Mas é falar disso, entendeu? É pôr na mesa mesmo. O pessoal fala muito, né? Não adianta fazer de conta que não tem, porque a gente é finito, mas é dolorido falar disso, porque você tem que falar da finitude, né? Aí quando eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar disso? Então, isso tem que vir para a geração que tá, né? Então, assim, meu pai enxergou isso, mas é uma construção
conjunta, porque é uma dança, né? Ele tem que abrir espaço, mas ele tem que sentir que esse espaço está sendo bem ocupado, e ao mesmo tempo tem um desapegar de a forma como eu faço, quer dizer, eu nunca ia conseguir replicar o José Carlos Beckhauser, que entra na fábrica, escuta um barulho de uma máquina e fala, essa máquina é isso ou aquilo, não é minha praia, assim, eu não sou técnica, eu não consigo olhar para a coisa da mecânica, assim, olhar para o produto, eu enxergo coisas, assim, mas muito mais isso me ressalta pela estética, eu sei que isso aqui pode machucar o animal, mas a coisa da mecânica, do funcionamento, assim, está muito nele, essa coisa da criação dos produtos, eu não tenho como reproduzir, e eu acho que esse é o pior erro de muitos sucessores na tentativa de replicar, né, quem veio antes. E a gente, cada um tem uma contribuição para trazer. Exatamente, até porque se fosse assim, não teria a contribuição de cada um, né, Mariana? Como você costuma dizer, a sua tinta ali no quadro, né? Exatamente. Que é a sua contribuição. E é difícil a gente descobrir isso na jornada sucessória, porque também é uma pressão de, né, ter um negócio bem sucedido, que deu certo até aqui. Como é que eu entro e continuo com a bola rolando e faço o negócio, né, seguir e crescer, e sabendo que ao mesmo tempo não adianta continuar fazendo a mesma coisa exatamente, porque negócio nenhum sobrevive fazendo a mesma coisa só a vida inteira, porque o mundo inteiro muda, as coisas estão evoluindo, tem um monte de tecnologia nova chegando aí, né, tem um monte de gente nova, de cabeças novas, de gerações novas chegando, então como que a gente traz o novo, esse é o desafio, né, de quem sucede, assim, como é que traz o novo, mas ao mesmo tempo como que preserva os valores, porque a empresa familiar, ela, se perder a raiz, o risco de morrer é muito grande. Sensação, que são os valores, né? Quando a gente assim se depara com matérias, né, e vai a campo, eu sempre fico pensando assim que para quem está passando o bastão ali precisa, porque assim é a continuidade do negócio, ali se é um negócio familiar, se entende que o negócio vai ser passado, mas eu sempre penso, deve ser difícil, mas também é um gesto de amor, né? Porque você está olhando para, você quer que aquilo continue, vai continuar como você falou, de uma outra forma, porque quem está passando o bastão também não fez do mesmo jeito quando recebeu, também imprimiu a sua marca, o seu jeito de fazer, e assim, cada geração vai dando, acho que de repente a sua contribuição, né, Mariana? A empresa é um filho, né? A empresa é um filho, assim, essas são as perguntas chaves que fazem, assim, é isso, cara, você não vai estar aqui para sempre. Como é que é esse negócio, o que você quer ver isso aqui ser? Para onde você quer ver caminhar? E aí, no processo de construção, é super importante essa escuta a gente chama de pioneiros, os nossos sócios, a gente fez toda essa jornada da sucessão com apoio de consultorias. E a consultoria que a gente, se encontrou é uma consultoria de base antroposófica, que olha o ser humano no centro do processo, olha as fases de desenvolvimento, né, que momento de vida que cada um está, mas olha o negócio também como um organismo vivo, quer dizer, essa empresa, ela tem vida própria, ela também tem as suas necessidades, né, o momento que às vezes o negócio está pedindo um próximo passo, então, como é que a gente olha e entende que movimento tem que fazer, qualquer hora de fazer uma passagem de bastão, qualquer hora de trazer um gestor profissional, qualquer hora, por isso que no nosso movimento fui eu, e eu não me via nesse lugar, assim, para mim não era natural o papel de sucessão, porque eu sempre fui mais do bastidor, do planejamento, eu sempre gostei, apesar de ser formada em comunicação, mas eu não era uma comunicadora dos holofotes. Quando é que você descobriu isso, que era você? Em 2014, meu irmão decidiu sair da operação. Meu irmão, o Thiago, estava na gestão da área comercial da empresa. Logo que ele se formou, ele entrou e aí fez uma jornada da área comercial até a gerência. E a gente sempre se afinou muito. Você conheceu o Thiago também, né? Não. O Thiago não. A gente sempre se afinou muito de visão, assim, sempre trabalhou muito bem junto. Eu estava no marketing, ele no comercial, então a gente foi muito motor de puxar algumas transformações também no negócio por essa linha. Mas ele tomou uma decisão, ele falou, eu preciso viver outras coisas, eu preciso experimentar outras coisas, eu preciso conviver com família de um outro lugar que não seja só trabalhando também junto o tempo todo. E para mim, naturalmente, era ele que era o sucessor, porque ele é um cara que, enfim, tem o dom da oratória. Eu falo que ele convence qualquer um de qualquer coisa que ele quiser. Até hoje, assim, o pessoal faz anos, né? O pessoal me fala, mas como o seu irmão saiu? E não saiu, ele tá com a gente, segue com a gente. Teve um momento mais longe, depois voltou, mas está super ativo com a gente no estratégico, justamente do olhar para inovação em produto. Esse pedaço do DNA tá lá com ele, não tá comigo, mas tá com ele. Mas quando ele decidiu sair da operação, eu me vi um tanto no lugar
e agora? Porque eu já estava muito no olhar da gestão, do organizar, né? Eu vim ocupando, apesar de entrar pela área de comunicação, que era a minha área de formação, então eu fui estruturar uma área de marketing na empresa, mas logo que eu cheguei, eu vi que precisa fazer um alinhamento societário, a gente precisa estabelecer, né, os acordos, precisa ver o caminho de futuro, então eu fui puxando muito isso dentro do negócio, do movimento dos sócios, né, passarem a estruturar uma governança, enfim. Eu fazia esse papel já da gestão, só não era no linha de frente para fora. E aí, a gente, a essa altura, já tinha um conselho de sócios estabelecido, que era um ensaio, né? A gente estava ali aprendendo a fazer, mas o conselho de sócios me indicou como sucessora. E aí enfim, aí fui fazer um coaching para me ajudar a entender por que era eu. E levou tempo ainda, viu? Eu decidi que, entendi que sou eu. Sim. Porque justamente essa jornada de evolução da empresa familiar, às vezes, quando você traz, não é toda história, mas na nossa história, a gente entendeu que isso ia pegar. Se a gente trouxesse um gestor profissional, a gente corria o risco de matar o negócio. Porque tem toda uma transição de cultura para ir para um negócio mais profissionalizado, mais processualizado, que, enfim, é uma construção que a gente ainda tá remando nela, né? E aí eu entendi que eu era quem tinha a confiança dos sócios e tinha os elementos para fazer essa transição que precisava fazer, que era também sair de uma gestão de um pioneiro super forte, visionário, e que, mas que também, por mais que o quarteto era super, assim, é uma parcimônia incrível, os quatro, assim, eles se olhavam, se entendiam já, até hoje, enfim, o que vamos fazer e tal, mas meu pai teve decisões muito solitárias sempre a visão do negócio a puxar à frente sempre foi ele. E eu entendi que eu sempre tive, desde que eu cheguei no marketing, eu falo, bom, eu sou formada em comunicação, mas eu não sou marqueteira de carreira, assim, não tenho, assim, então eu preciso de ajuda, busquei uma agência. Quando eu vi essa questão do arranjo societário, vamos procurar uma consultoria. Então, assim, eu nunca tive problema de buscar ajuda. E eu entendi que a construção que a gente tinha que fazer para permitir o negócio ir para frente era justamente fazer esse compartilhamento mais da gestão. Então, eu fui montar um time de gestores. Alguns já estavam, mas fortalecer, trazer outras pessoas, enfim, montar esse grupo que é o que caminha com a gente e que toca a operação, de fato, do negócio hoje. Marina, assim, para quem conhece um pouquinho da tua história, para quem está nos ouvindo agora nesse podcast, percebe que você atua muito fora das quatro linhas, né? O negócio ele está muito além da questão dos equipamentos de contenção, né? A despeito de toda a inovação e tudo, percebe que você está muito além, né? Você participa de fóruns sobre sustentabilidade, você entende que a empresa precisa ter uma função social, você faz parte do movimento Pacto contra a Fome. Essas bandeiras que me parece que são tão caras para você, tão preciosas para você, de que modo você consegue levar isso também para dentro da empresa, assim, para a cultura da empresa? É tudo junto. Como eu te falei, assim, a raiz já estava ali. Então, eu encontrei um terreno fértil, porque isso vem, né? Eu falo que os valores de empresa familiar são os pioneiros que emprestam do DNA deles, né? Então, a gente tem o valor da inovação que vem do meu pai todinho. A gente tem o valor do cuidado e bem-estar que vem da minha mãe. A gente tem o valor da confiança, da colaboração, do fazer junto, que vem muito do Celso. A inovação, a criatividade vem do meu tio. Então, isso, a base estava ali. Essa coisa do cuidado com as pessoas, do social, já vem da minha formação em casa, mas estava dentro do negócio presente também. Então, para mim, não é que eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes parece, você está aqui, mas você também está lá. Mas é tudo integrado. Assim. Não me faria sentido estar no negócio se a partir do negócio eu não pudesse gerar transformação. Se eu não acreditasse que as empresas também são motores de transformação da sociedade. Não é, igual a Fernanda te falou, não é abraçar a árvore, não é utópico, é algo que realmente... hoje, né, tem uma pressão, essa coisa do o rótulo é ESG, agora todo mundo tem que ser... Pra gente é uma jornada muito natural, assim, é só um nome novo que veio, que talvez rotula algo que a gente já fazia naturalmente, assim. E para mim é isso que faz sentido, porque se a gente constrói um negócio que as pessoas não estão crescendo junto, que a gente não está gerando bem para quem está usando o produto lá na ponta, que a gente tem olha uma sociedade em volta doente, igual a questão da fome. A gente ajuda a produzir comida, os nossos equipamentos ajudam a produzir carne que vai para o mundo inteiro, vai alimentar pessoas no mundo inteiro.
olhar um número de 15% da população brasileira passando fome, e aí que tem a margem de erro no número, ainda assim, é muita coisa. E é muito inaceitável Os para um 33 país que... milhões, né, Mariana? Para um país que produz o tanto de alimento que a gente produz. Então, assim, são causas que nos conectam e aí a gente vai achando como é que a gente pode contribuir, que seja uma pequena contribuição, mas se cada um faz, seja a gente como cidadão, e esse é um trabalho da empresa também, como é que a gente influencia as pessoas que estão conectadas com o negócio, seja a nossa equipe, seja os nossos parceiros, os nossos fornecedores, enfim, como é que a gente pode influenciar nesse caminho de que tudo que a gente faz está gerando um impacto? Como é que eu olho para isso ser o melhor possível? Porque o mundo é finito, né? Se a gente não cuidar, a gente que produz no agro, assim, a gente depende do planeta para produzir, cara, a gente lida com a terra, com o clima, com o solo, com a água, com esse desequilíbrio que está aí, atrapalha demais o agronegócio, demais. A gente precisa cuidar justamente para a gente poder continuar produzindo de uma forma mais saudável. Exatamente. Mariana, eu quero te agradecer muito, não só pela sua participação, quem está habituado a ouvir o nosso Boicast sabe que a Beckhauser é uma patrocinadora, ela nos apoia, então eu gostaria assim de agradecer você aqui em público, vamos dizer, pelo apoio que a empresa tem dado para esse nosso projeto que nós estamos começando, né? Muitíssimo obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo bom papo, é sempre bom conversar contigo. E por poder também apoiar um programa que se propõe a levar discussões tão bacanas assim, da pecuária que a gente gosta de ver evoluindo e sendo bem feita. Enfim, é super importante esse trabalho da informação. Eu que venho da área de comunicação, assim, para mim é essencial o trabalho que vocês fazem de levar informação de verdade para o agro e para fora do agro, né? Isso, digital transforma que a gente não fala mais só com quem está dentro da porteira, a gente fala com todo mundo. Exatamente. Em nome da DBO, agradeço muito. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever nos nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Obrigado e até o próximo episódio. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável.